E hoje a gente vai falar que deu ruim, né? Os perrengues, né? Porque o primeiro a gente começou com motivação. Papo mais fácil, né, Mari? Mas tem as dificuldades, né? Tem as dificuldades? Cara, o que mais tem é dificuldade, tem né? Tem gente que tá ouvindo falando, não, eu não tenho a motivação, né? Exato, Só né? tem A os motivação perrengues. ainda não achei, mas as dificuldades vou te contar, né? Me conta, Mari, me conta uma Das dificuldade que dificuldades? você tenha passado ou esteja passando. Nossa, agora eu tô passando uma dificuldade que eu não sei se eu posso falar sobre isso no sentido de que é uma dificuldade, porque é um período de adaptação e eu acho que qualquer mudança é uma grande dificuldade, para começar, né? A gente tem que saber que mudança gera estresse. E eu tô passando por uma mudança interna muito grande, que é uma mudança de ritmo, não só pela idade, eu tô entrando no climatério, a energia já não é mais a mesma, mas também por uma motivação diferente. Porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa acostumada a fazer. E eu não aguento mais. Juro. Eu não aguento mais fazer. E eu acho que eu às vezes falo em palestras isso, porque eu de fato acredito que a gente está vivendo uma crise do fazer. A nossa sociedade acha que quem faz é alguma coisa. Posso só fazer uma pausa? Faz, claro. Porque esses dias eu estava ouvindo um podcast seu e a pessoa falou assim: obrigado por estar aqui com a gente, eu sei que você tem agenda super corrida e você está aqui com a gente. E você falou assim: não, eu não estou com agenda super corrida. E eu achei isso tão bonito, porque de fato a gente, no fazer, ter a agenda preenchida, ter muita reunião, estar ocupado, dá uma sensação de importância. E você deu um outro olhar para isso tão legal que, nossa, que o bom que é não estar com a agenda corrida. Desculpa a interrupção, é que eu lembrei disso e é exatamente o que você estava explicando. E tem tudo a ver com isso, porque na verdade é uma transformação interna muito profunda de entender que o meu valor não está atrelado à velocidade das coisas que eu faço, né? Ou à velocidade com que eu faço as coisas, a quantidade de coisas que eu faço, e nem ao fazer. E aí tem uma sensação de eu preciso diminuir o meu ritmo, porque eu quero, porque para mim hoje isso é uma motivação para eu poder fazer com mais tesão as coisas que eu estou fazendo, inclusive com mais calma, com mais paciência, com mais verdade. Mas é difícil, porque eu estou acostumada e todos os meus caminhos neurais estão acostumados a fazer rápido, a querer respostas rápidas, a me ver nesse imediatismo. Então, está sendo difícil para mim essa adaptação e eu acho que essa é uma grande dificuldade do momento que eu estou vivendo agora. E, obviamente, também tem uma dificuldade naquilo que você vê do externo, porque quando você pilha, né, bota conteúdo todo dia nas redes sociais e fica se mostrando, e escreve no LinkedIn, e vai lá. Mas, gente, hoje eu não estou trabalhando numa empresa, então eu dependo das pessoas me acharem também, de lembrarem que eu existo para virem falar comigo. Então, você vai diminuindo o ritmo, zero paciência de postar nas redes sociais hoje em dia, e aí você tem menos convites. Tudo bem, que não tá faltando trabalho, mas tem uma questão para o volume com o qual eu estava acostumada, tem uma adaptação aí também. E uma adaptação que tem a ver um pouco com a motivação que a gente estava falando, de, bom, mas se o externo não está vindo tanto atrás, será que eu continuo motivada para fazer aquilo que eu estou fazendo? Então, manter essa chama do entusiasmo dentro da gente, independentemente da velocidade, do ritmo, de quantas pessoas estão te assistindo, estão te vendo, estão de fato te procurando, é interessante. É muito desafiador, muitas vezes. Uau, algumas dificuldades aí, né? A primeira de se reconhecer num outro momento, a segunda de viver isso e a terceira de arcar com os impactos do que é bom, né? Que é realmente estar no seu ritmo, estar no seu tempo, mas também quais são as consequências disso em termos de volume de trabalho, de ser achada, né? Que coisa. E você falou outra coisa também que é do fazer e me lembrei que a pergunta que talvez a gente mais faça e mais escute é quem é você? E a resposta para isso costuma ser o que eu faço. Não é muito louco isso? É muito louco. Tanto é que uma das dinâmicas que a gente faz no unboxing, né, que é a jornada de autoconhecimento que eu desenvolvo desde 2018, é exatamente essa. Assim, a gente faz uma brincadeira de quebra-gelo muitas vezes, que eu não sei se a gente fez no grupo que você participou, mas que é assim, você tem que se apresentar para mim. Fizemos. Né? E você fala 3 coisas sobre você. Aí você vai se apresentar para o Ed, que está aqui, e você tem que falar outras 3 coisas
que não são as mesmas coisas que você falou para mim. Aí você vai depois apresentar para outra pessoa e vai falar mais 3 coisas que você não falou nem para mim nem para o Ed. E as Trava. pessoas mas ao contrário, né? Porque a Ah. princípio as pessoas obviamente não sabem que isso vai acontecer, né? Mas a princípio o que acontece é que elas acham que elas vão travar, só que as respostas finais, quando elas já falaram um monte de coisa, são as mais verdadeiras. A gente teve a dinâmica, mas o que me impactou muito também foi mais na formatura, digamos assim, no último, né? Que tem um convite para cada um de nós no unboxing fazer uma apresentação no modelo TED Talk. E teve uma pessoa que fez uma apresentação que é Quem Sou Eu Sem o Trabalho. Aquilo foi tão profundo, tão forte. E eu acho que essa é uma das dificuldades para o trabalho, né? A gente ter a nossa identidade, que não é necessariamente a identidade do cargo, do que a gente está fazendo, do título, né? E eu comentava no primeiro, parte do motivo do que eu não gosto de me apresentar com o título é porque eu não vejo tanto valor e também cria talvez essa crise de identidade, né? Você acreditar realmente que você é aquele título e é o que faz, sendo que a gente é muito mais, né? Por isso, até hoje, eu começo me apresentando falando eu sou pai da Liz e do Luke. Que eu acho que talvez isso seja algo que vai durar para sempre. Aconteça o que acontecer, Você serei sempre vai sempre ser. pai da Liz e do Luke. E a gente estava batendo um papo também, né, Mari? Acho que um dos perrengues que está bem ligado com isso da gente fazer. E eu lembro no começo de carreira, eu falei para minha esposa na época, eu falei, eu sou o melhor advogado da indústria farmacêutica. Eu era menino novo, tinha uns 20 e poucos anos. Pior do que eu ter falado é que eu acreditava de verdade nisso, eu não tinha Mas, dúvida. tipo, em que contexto você falar isso Eu para não alguém? sei, né, acho que no primeiro eu falei Tipo, ali, eu fazia querendo paquerar, contratos. assim? Não, do tipo, né, assim, feliz comigo mesmo, assim. Eu sou muito bom. Putz, eu acho que com o tempo a gente aprende tanto e vê que primeiro, né, essas comparações, não tem nem como comparar isso. Meu sobrinho esses dias falou, ele falou algo do tipo também, mas ele fez uma complementação que eu achei ótima. Ele falou, eu sou a melhor pessoa da minha equipe, de acordo com a minha própria autoavaliação. Então isso também é importante, né? Como é que a gente avalia quem que é melhor, quem que não é, o que que é ser melhor e que valor que tem, né? Então eu gosto muito do Simon Sinek, ele tem um Aliás, eu livro já que falei, você leu. você é a cara do Simon Sinek. Ó, essa é a hora que congela e põe do lado. Põe aqui do pra lado, gente ver. põe do lado. E fala dos jogos infinitos, né? Que é justamente a vida, né? Que não tem um começo, meio e fim, não é um jogo de futebol, não é um jogo de basquete, que vai mudando. E eu acho que hoje, com mais conhecimento, mais experiência, eu acho que uma das dificuldades para ser feliz no trabalho é justamente porque a gente foi criado, ou tem uma série de coisas que a gente chama de sucesso, e que isso não é claro. E faz sentido para um, não faz sentido para outro. Às vezes é a grana, às vezes é o título, o tamanho da empresa, o quanto aparece em mídia social, enquanto não aparece, né? Cada um vai ter um critério ali para apareceu na capa da revista X, under 30, acima de 30, enfim, tem tanta premiação e reconhecimento que se você ou qualquer pessoa que não se encontre dentro daquelas caixinhas ou dentro daqueles reconhecimentos, às vezes se sente falando, e aí? Então, será que eu estou indo bem ou não estou indo bem? Ou fica com uma ansiedade, fica com uma angústia. Então, eu acho que, pensando num dos perrengues, eu acho que um dos perrengues é esse. A identidade pessoal e como a gente se vê com sucesso ou não, quando essa régua não é a régua interna que você mencionou também, é a régua externa. E quando você se deu conta de que você não era o melhor advogado da Putz, muito indústria cedo. farmacêutica, Acho que mas foi um perrengue? Tipo, ixi, cara, o que eu tô acho fazendo? que um pouco depois dessa declaração, porque também veio junto com a história de mudar e virar gestor também, além de ser técnico. E aí aquilo ampliou a minha visão, primeiro para falar o que é realmente importante, né? E aí eu falei, ser o melhor não tem como definir, e também para mim deixou de ser um negócio que eu falaria com orgulho, né? Que eu sou o melhor. Não, eu sou alguém que está aprendendo, sou alguém curioso, sou alguém que está errando, mas estou aberto, né? Estou curioso. Curioso para aprender mais, virar um gestor melhor, uma pessoa melhor, enfim. Então mudou a minha forma, eu saí dessa métrica de ser o melhor em determinada coisa. Então acho que foi cedo, Mari. E segue, mas é um negócio que a gente tem que lembrar constantemente, eu acho. Então, mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto é importante a gente se reconhecer como bom no que a gente faz. Sim.
Porque uma coisa é eu falar, eu sou a melhor. Perfeito. Outra coisa é eu falar, cara, eu sou boa nisso. É muito diferente. E muitas vezes eu chego em casa, eu lembro de uma primeira terapeuta que eu tive na vida, né? Logo depois que a minha mãe faleceu, eu fui fazer terapia. E aí eu tinha mudado, eu estava fazendo estágio na Globo, onde o estágio, a gente já comentou um pouquinho no primeiro episódio, né? Tinha vários critérios rigorosos e tal, tinha que fazer várias coisas. A gente tinha muito feedback no estágio da Globo, no começo, né? Até porque tinha aquela coisa, você vai ser contratada ou não vai ser? Então, tinha essa história. E quando eu fui para a Band, depois, que eu não fui contratada, e alguns meses depois eu fui trabalhar na Rádio Bandeirantes, era uma coisa muito solta. Então, eu fiquei sentindo muita falta de feedback. Eu falava assim para ela, falava para a terapeuta, eu falava, cara, eu não sei se eu estou fazendo direito o que eu estou fazendo, porque ninguém me fala nada. E tenho aquele pensamento de, bom, se ninguém está falando nada, tá tudo certo, mas eu queria que alguém falasse. E ela me perguntava, quem você quer que fale? De quem você quer o reconhecimento? E aí eu começava a olhar para cima na hierarquia e falava, esse aqui eu não confio muito porque eu não gosto muito do trabalho dele. Esse aqui também não. Eu falava, eu quero do diretor da rádio. Então ela falava assim, então você vai lá e entra na sala do diretor, bate na porta do diretor e mostra o que você está fazendo. Quando ela começou a falar isso, eu comecei a falar, será, gente? Mas eu acabei de entrar, vou bater na porta do diretor. Mas eu tinha, e eu acho que eu ainda tenho que eu acho que é uma mistura de um pouco de petulância, mais quando a gente era jovem, né? Nessa época, assim, era muito mais... petulância e falta de noção, às vezes. Exatamente. E agora eu acho que a petulância, ela vai virando confiança em algum momento, né? A gente vai deixando de ser petulante, vai sendo mais confiante, até porque a petulância ajuda. Depois, se você é petulante e dá certo, você fica mais confiante naturalmente. Então, a petulância não é de todo mal, como nada é de todo mal, né? E eu comecei a bater na porta e falar, cara, fiz isso aqui. E ele, às vezes, falava, tá legal, às vezes falava, não tá legal. E teve uma hora que esse reconhecimento, para mim, deixou de ser importante. E aí eu comecei, até porque trocou o diretor, enfim, uma série de coisas. Mas aí ela falava assim, então você precisa reconhecer aquilo que você faz. E eu falava assim, como assim eu preciso reconhecer? Não, você precisa saber se tá bom o que você faz. E se tiver bom, você faz assim, yes! Eu falo, você tá louca? Eu, tipo, não vou fazer yes nunca pra mim, assim. E eu lembro da primeira vez que eu fiz yes. Eu fui pro banheiro da rádio e fiz assim, tipo, muito tímida, assim. E depois eu me lembro também da primeira vez que eu saí fazendo yes, pulando no corredor. Então, assim, eu sinto que esse reconhecimento interno, nenhum reconhecimento externo é mais poderoso do que esse yes pessoal com você. Só que é muito difícil, às vezes, a gente pegar a gente mesmo e falar, cara, tipo, meu animal que eu fiz, né? Porque é isso, porque assim, é o quanto você vibrou por aquilo. A gente não tem, muitas vezes, inteligência e sabedoria e educação emocional para reconhecer que aquilo, de fato, está fazendo a gente vibrar. A gente tem dificuldade de assumir que aquilo está sendo bom mesmo, assim, de dizer, meu, tô feliz. A gente tem um certo problema com a felicidade. Assim. A felicidade não é uma coisa tão simples de se aceitar. Verdade. Até porque muita gente pensa, tá bom, é porque vai ficar ruim, né? Exatamente. Então, eu sinto que é ruim a gente falar essa história da competição, né? Eu sou o melhor, mas, ao mesmo tempo, a gente reconhecer aquilo no que a gente é bom, às vezes é muito difícil. Pode ser um problema quando a gente não reconhece, mas é muito importante, né? Total. Não, e pegando o exemplo do meu sobrinho mesmo, que a conversa evoluiu, né? E ele, realmente, ele tinha motivo, né? Ele tá batendo meta, tá alcançando, tá indo atrás, tá estudando, tá fazendo um monte de coisa legal. E é um reconhecimento também que veio de alguns colegas, veio em algumas premiações de colaboração mesmo, que é um negócio super legal, né? E eu acho que 3 coisas aí, Mari, te ouvindo, né? Então, nos reconhecer é muito importante, falar eu sou bom no que eu faço, estou fazendo o que eu posso fazer. O outro lado da moeda que eu acho que vale a gente falar, que é parte dos perrengues também, que é a tal da síndrome do impostor ou síndrome da impostora, que para quem não sabe né, tem dia que você fala, nossa, eu sou muito bom no que eu faço, e tem outro que você acorda e fala, nossa, eu sou uma fraude, e hoje é o dia que vão descobrir, né? E tem gente que vive com medo disso o tempo todo, né? Total. E a outra coisa que eu acho pra gente falar super legal também, que é do feedback. Eu acho que tanto da forma como se dá, da forma quando se pede, e o que você faz com essa informação. Mas vamos falar um pouquinho da primeira, da síndrome da impostora, ou do síndrome do impostor? Cara, tem uma história para contar sobre isso recente, assim. Eu sou mentora também, né? E aí, nessas conversas, tem uma pessoa que tá conversando comigo e ela tá numa transição de carreira.
e já está, digamos, bem evoluída na transição de carreira. Ela tem uma carreira no mundo corporativo e tem uma outra carreira em que ela atende pessoas. E ela quer trabalhar cada vez mais no atendimento de pessoas e fez 1 milhão de cursos, leu todos os livros que você pode imaginar, tem certificado disso, daquilo outro. Está trabalhando com isso já há 3 anos, tem mais de 20 atendimentos por semana. Todos os feedbacks que ela recebe das pessoas com quem ela trabalha são positivos. E ela me contando isso, ela falou, mas eu não acredito. Uau! Então é muito louco, assim. Você olha e fala, caramba, como assim você não acredita? Não tem nenhum fator que diga para ela que ela é uma impostora, mas ela continua achando que ela é. E tem alguma ferramenta aí, Mari? Tem alguma coisa que ajuda essa transição? Então, cara, aprender com o ambiente externo e interno, eu acho que é muito importante, assim, no sentido de, primeiro, né, vamos reconhecer o cenário. Quando o cenário está dizendo, tudo de fora está dizendo que está funcionando, tem algum ponto cego aí que você está tampando a visão. E por que você está tampando a visão? O que falta dentro de você? E por que você não consegue abandonar? E eu acho que no caso dela, Legal. tem muito a ver com o que ela ainda não consegue abandonar do mundo corporativo, que preenche uma série de questões que ela sabe que de fato ela consegue, porque a história dela é uma história relacionada também a muito esse fazer, Sim. que está muito no mundo corporativo. E tem uma dificuldade de aceitar a felicidade, muitas vezes, né? Não sei se é o caso dela, tá? Sim. Ainda não chegamos lá, mas eu acho que muitas vezes esse aceitar que tá dando certo é difícil. É difícil. Não, e estudos mostram que mulheres são mais impactadas pela síndrome da impostora do que os homens, né? Então tem a brincadeira, que não é tão brincadeira assim, que quando tem uma vaga de emprego e que tem 10 requisitos, a mulher preenche 9 requisitos, ela fala, será? Mas tem um que eu não preencho. O cara, ele preenche um, ele fala, vamos, né? Vamos ver o que vai dar. Os outros 9 eu me viro, eu aprendo, né? Então é interessante, eu acho que por alguma razão que os estudos também não identificam exatamente, mas tem uma questão que impacta no gênero também. Mas acho que tem muito a ver com o fato de que as mulheres são menos ouvidas, né? Historicamente no trabalho tem muito menos lugar de fala, tem menos reconhecimento salarial, tem uma cultura toda aí, né? Uma história toda muito difícil de ultrapassar. Mas eu acho que esse lugar de ser vista e reconhecida para a mulher é um lugar muito difícil mesmo, de ser ouvida, né? Uma mulher ser ouvida numa mesa cheia de homens, né? O próprio tom de voz, né? E que normalmente da mulher é muito mais baixo do que o do homem, muito mais agudo. O homem fala uma coisa, todo mundo escuta, né? Tem uma questão física e biológica também. Então, acho que tem muitos fatores, mas é interessante isso, né? Super, e aí eu acho que vem outros perrengues também, estão vindo outras camadas antes da gente falar do feedback, né? Que são as questões de diversidade mesmo, né? A história, as dificuldades que uma mulher tem é diferente do homem, o que uma mulher branca tem é diferente de uma mulher preta. Eu lembro quando eu li na pandemia o livro Lean In, da Sandra Sandberg, né? Que ela fala da mulher ter que ocupar o lugar na mesa. E aí eu achei o livro incrível, eu falei, nossa, que bacana. Em seguida eu li um outro livro que chama The Memo, que é da Minda Harts, que é uma autora preta. E basicamente ela fala assim, super legal aquela outra história para mulher branca, porque os perrengues e as dificuldades que a mulher pretas passam são outros e não são mais simples do que aqueles, né? Então, o homem preto, e aí a gente vai, né, para outras questões de diversidade também, vão sendo camadas que mudam as histórias também. Eu acho bom a gente lembrar disso, e para quem estiver ouvindo a gente também, assistindo, pensar nisso, que a dificuldade que a gente passa pode ser bem diferente da dificuldade que alguém que não tem exatamente a nossa mesma história, ou a mesma cor, ou o mesmo gênero, passam, né? E ter a curiosidade também de ouvir, de aprender, de escutar e acreditar naquela história, que às vezes você pode falar, nossa, mas isso não faz sentido para mim. Que foi como foi para mim, Mari, antes de eu me envolver muito com a questão de liderança feminina, como minha mãe sempre trabalhou. Minha primeira chefe foi mulher, minha segunda chefe foi mulher, minha terceira chefe foi mulher. Eu vi alguns estudos como esse da síndrome da impostora, ou diferença de salário, ou esses desafios na hora de se posicionar e ser ouvido. Eu falava, isso não é do meu mundo, isso é de outro lugar.
Até que a Si, quando estava grávida da Liz, a gente se conheceu no trabalho, então ela sempre gostou de trabalhar. Ela falou, nossa, quando a Liz tiver 3 meses, eu vou colocar ela na escolinha e volto para o trabalho, vamos procurar uma escolinha. Isso ela estava grávida ainda. E aí, deu os 3 meses, a Si falou, eu não vou voltar. Eu não posso voltar para esse trabalho, eu vou abrir meu negócio para ter mais tempo e flexibilidade com a Liz. Esse foi o momento que eu me dei conta da diferença, porque entrou no meu mundo. E aí eu falei, eu nem por um segundo pensei em pedir demissão. E essa foi uma experiência que me ajudou a ficar aberto, não a entender o problema, mas a reconhecer que eu não entendia a dificuldade de uma outra pessoa numa situação diferente da minha. E isso me abriu para ser curioso e para ouvir, para acreditar, mesmo que eu não vivesse aquilo, ou não tivesse um contato próximo com aquilo. É tão fundamental isso que você está falando, né, Rô? Porque o que eu sinto que muitas pessoas fazem no dia a dia é assim, cara, eu não consigo entender, isso não se comunica comigo, isso não é a minha realidade, eu não escuto. Eu não tenho repertório para isso, então eu não me abro para saber que eu não sei. Porque eu acho que o saber que você não sabe é o passo mais importante para aprender. E se a gente não reconhece que a gente não sabe, a gente nunca vai aprender. A gente tem que ter, de fato, a vontade de saber que a gente não sabe. A gente aprende muito mais com o que a gente não sabe. O que a gente já sabe, a gente já aprendeu. Né? A gente só pode aprender com o que a gente não sabe. E esse lugar da escuta aberta, né, ele pressupõe que você não sabe. O diálogo verdadeiro é aquele que eu não sei o que você vai dizer na sequência. Né? E a gente está aqui tentando estabelecer uma comunicação, mas a verdade é, eu não sei o que você vai falar daqui a pouco, você também não sabe o que eu vou falar daqui a pouco. Então, se a gente não se escutar, a gente não vai conseguir dialogar. Né? A gente não vai conseguir, precisamos ficar um falando de uma coisa que não tem nada a ver com a outra, etc. e tal. Mas e aí você falou da sua relação com a Si, eu acho que grandes perrengues também do nosso trabalho, a gente falou que pessoas são uma grande motivação, né? E relações são uma grande motivação, mas eu acho que relações também são grandes perrengues no trabalho. Total. Eu tive muitas relações que foram muito difíceis no meu trabalho. E não sei se é por causa do ambiente de TV, que isso já é uma questão, assim, né? Então, posso contar algumas histórias aqui, mas talvez as mais cabeludas eu nem possa contar. Mas, assim, já tive história de assédio, já tive história de diretor que foi me dar feedback com o pé em cima da mesa, né? Tipo assim, juro, sentado assim. Nossa. Ele vai saber quem é. Pose de poder. Né? Então, já tive apresentadora que cortou as minhas roupas dentro do camarim, entrou para cortar as minhas roupas, e quando eu cheguei para me vestir para o jornal, não tinha nenhuma roupa minha, estavam todas as roupas cortadas. E aí você fala assim, cara, é bizarro o quanto o relacionamento pode ser um problema dentro do ambiente de trabalho, né? E a gente sabe hoje que, por estudos, né, por exemplo, nos Estados Unidos, tem estudos que mostram que líderes perdem de 2 a 3 meses por ano lidando com questões de relacionamento. E que o custo disso dentro das empresas, nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, é de 6 bi por ano. Uau. Então, assim, é muito legal, porque maravilha me relacionar com alguém como você. Agora, tem um monte de gente no trabalho que não é igual a você, né? E tem um monte de gente que projeta um monte de coisa a seu respeito também. E, para mim, eu digo por mim, é muito difícil lidar com isso, com essas projeções, porque normalmente não é sobre o que eles estão falando, eles não estão falando sobre você, porque não é exatamente você, a pessoa com quem eles estão se relacionando, mas é uma projeção, é a projeção do cargo, é a projeção de como você se veste, é a projeção de como você é fisicamente. Então, eu sempre brincava com o Fernando Rocha, né? Porque o Fê, que apresentou comigo o Bem-Estar, ele foi escolhido para fazer o Bem-Estar porque ele tinha uma cara de alguém que se identificava mais com a classe C, que era um público que a televisão estava indo atrás naquela época, né? A gente está falando aí de 2010. E aí, eu falava, é uma injustiça, Fê, sabe por quê? Porque as pessoas te acham super simpático, você tem cara de pobre, mas você é rico. E eu tenho cara de rica, mas eu sou pobre. E as pessoas me acham metida, entendeu? Então, tem essa projeção. Porque ele, tipo, sempre teve uma... Não que eu... Pobre, mas tipo, estou zoando, mas assim...
Era uma coisa de notavelmente, e aí falando do feedback, já entrando na sequência, assim, notavelmente as pessoas tinham uma simpatia por ele mais quase que natural do que por mim. Porque se identificavam mais. E aí, para mim, era uma figura meio inatingível, que tem esse padrão das pessoas que trabalhavam em televisão na época que eu entrei em televisão, e ainda bem que isso está mudando, né? E eu acho que é essa segunda parte, que, né, que você falou da projeção, de cada um acha, que a gente tem a mania de falar do outro, né? Ah, o outro é grosso, o outro é insensível, é frio, ou não é compromissado, sempre está atrasado. É difícil a gente falar da gente. Eu acho que, para mim, uma das grandes ferramentas para as questões de conflito, tem questões que são, talvez não dê para resolver mesmo, que são de perfil, de estilo, ou até de maldade mesmo, mas para a grande maioria das coisas, eu tenho estudado bastante a comunicação não violenta, que basicamente fala o que eu estou sentindo, o que eu quero. O que você precisa, né? O que eu preciso, qual que é a minha necessidade e se eu tenho algum pedido, qual que é esse pedido, né? Então, acho que um exemplo bem clássico, até esses dias, numa aula, a professora Débora estava falando, ela deu um exemplo que eu gosto, que é, a gente fala, você me irrita. E ninguém te irrita, né? É a gente que se irrita. E quando você fala, você me irrita, e depois vem qualquer ofensa, a pessoa vai se defender e provavelmente vai acusar. Quando você fala, eu me irrito quando tal coisa acontece, eu me irrito quando você chega atrasado, porque isso atrapalha a minha programação e, portanto, meu pedido é para que você seja pontual. Você seja pontual, a gente comece pontualmente. Mudou, né? Porque a pessoa já não está sendo acusada de nada, ela não tem que se defender. Mas isso é um exercício muito grande, porque a gente, eu acho que desde pequeno não é treinado, primeiro, a reconhecer os nossos sentimentos, né? Muitas vezes é o engole o choro, então não valida o seu sentimento. Para homem, pior ainda, né? Para homem também. E a outra coisa é a gente não fala da gente, a gente fala do outro, a gente espera que o outro mude e não a gente. Então essa, para mim, tem sido uma ferramenta tão importante, tanto na paternidade quanto no ambiente corporativo, é interessante. Mas você encontra espaço, tudo bem que você é líder, mas você encontra espaço para de fato fazer isso? Eu encontro muito, Mari, e eu acho que é só começar. E esses dias eu estava gravando um podcast, a pessoa que estava gravando, no fim do podcast, ela falou, teve um trecho que vocês conversaram aí, que me tocou porque eu vejo de uma maneira diferente. E a Sueli tinha falado o seguinte, ela falou, eu acho que as organizações às vezes falam que a gente é uma família, mas organização demite, família não demite, então acho que é diferente. Às vezes briga e expulsa, né? Mas acho que aí ela deu esse exemplo e deu o exemplo de que as pessoas precisariam ser mais cuidadosas no trabalho, de fato, do que elas são em casa. E essa amiga, Renata, quando acabou o podcast, ela falou, na verdade, eu vejo o contrário. Porque ela falou, eu brigava muito com meu pai, que a gente era igual. Ele falava alto, ele falava tal coisa, eu rebatia. Aí ela falou, um dia eu parei, pensei e falei, ele é um dos caras que eu mais amo, uma das pessoas que eu mais amo na vida, por que eu tô fazendo isso com ele e não faço isso nos meus outros ambientes? E aí ela disse que quando ela passou a perceber isso, numa situação seguinte, em que a dinâmica era a mesma, ela, ao invés de reagir, ela falou, é mesmo? Por que você tá achando isso? Me conta. Aí ela falou, e aí mudou. Falou pro pai? Falou pro pai. Ela falou, e aí mudou, eu mudei, e com o tempo ele mudou e a nossa dinâmica mudou. Então, eu acho que o espaço... Mas normalmente o que as pessoas fazem é o contrário, né? Elas começam contrário. a brigar em casa, e daí brigam no trabalho, e continuam brigando no Exato. trabalho, e continuam reagindo a todo mundo, né? Exato. Então, eu acho que fazer esse exercício do que significa pra gente é super, né? Pegando um exemplo de casa, de paternidade, né? Com a Liz. A Liz, esses dias, estava com uma dificuldade na aula de música. E ela falando, o professor não ensina direito. A gente falou, filha, mas o que você está sentindo? Que ele não ensina direito, que ele não tem como fazer, ele não sabe ensinar. Não, filha, o que você está sentindo? E a gente foi insistindo até sair o sentimento, porque não sai o sentimento. E aí ela falou, eu estou me sentindo incompetente, porque eu estou tentando trocar um instrumento e eu não consigo. E aí o professor fala assim para mim, esse é o instrumento mais fácil que tem. Ela falou, ao invés disso me confortar, ele fala, eu sou incompetente mesmo, né? Porque se esse já é o mais fácil e eu não estou conseguindo tocar,
Então, eu não sou boa mesmo nisso. E aí, nesse papo, a gente encorajando ela a conversar, ela conseguiu levar essa conversa para o professor, de falar, né? Porque uma coisa é falar, professor, você não ensina direito, ele vai se defender. A outra é falar, professor, eu não estou conseguindo entender dessa maneira. Qual que é a outra forma que a gente pode tentar? Porque eu não estou. Se a sua aula é boa ou não, não é esse o mérito. Para mim, não está funcionando. Como é que a gente faz isso funcionar? E aí muda completamente a dinâmica, a ponto de agora ela gostar do instrumento que ela está tocando super bem, porque era realmente ali, tinha uma dinâmica realmente no modelo, mas tinha uma questão que era de reconhecer o sentimento dela e o que ela poderia fazer diferente, e qual que era o pedido dela para o professor. Porque eu consigo imaginar que o professor, tal como a gente faz muitas vezes, provavelmente estava falando esse é o mais fácil, acreditando que isso era uma motivação, era para encorajá-la, né? E ela estava recebendo de uma forma que não, pior, né? Não, e falando agora do trabalho, assim, quantas e quantas vezes a gente fala de um jeito como líder, tentando encorajar e a gente está piorando? E quantas e quantas vezes você acha que, de fato, os líderes estão preparados para ouvir alguém dizer assim... também. Cara, isso não tá funcionando, não tô entendendo o que você tá falando. Aí você chega pra mim e fala assim, não, Mari, a gente tem que bater essa meta. Aí eu falo assim, cara, eu não tô entendendo como você quer que eu chegue lá, porque eu não tô conseguindo entender o que você quer, onde que você quer que eu chegue. A chance de falar isso pra um líder e não ser bem recebida é gigantesco, né? Sim. Ufa, gente, achei que ele ia falar não, cara. Sim, mas Eu ia perguntar, onde que você tá vivendo, cara? Sabe aquele Sim, mas Globo Repórter, do que se alimentam, de onde vivem, de onde cara? vem? Sim, porque eu acho que muita gente segue nesta cultura, que é uma cultura de eu preciso me proteger e defender que eu sou competente. E aí vem também com um pouco do que a gente falou antes, né? Da síndrome do impostor ou da síndrome da impostora. Eu sou o melhor advogado da Eu sou indústria a melhor farmacêutica. pessoa. Se você está falando qualquer coisa que ameace esse meu reconhecimento ou que reforce a questão de que eu sou realmente um impostor e que não é uma síndrome, que ele é real, isso me coloca numa situação de alerta e de defesa e de reação. E isso ainda é uma realidade para muita gente, até porque, né, conforme a gente falou também, né, eu, por exemplo, eu era técnico, passei a ser gestor. Não tem preparação nenhuma para isso, né? Você vai na raça. Então, Não, de e novo, tem muita gente hoje no cargo de liderança e que gere um grupo de pessoas e que não gosta de pessoas. isso Que não gosta de se relacionar com pessoas. Total. Que não tem habilidade socioemocional. E não tá afim, né? E não tá afim. Então, de fato, eu acho que isso acontece, Mari. Por isso que eu acho que compartilhar histórias e também o conhecimento, porque o lance, para mim, da comunicação não violenta, que é muito legal, é você realmente tirar essa camada do estão me agredindo. Fala, meu, o que tem por trás aí de verdade, né? Fala assim, por que você está falando que não vai conseguir bater essas metas? Você está falando por isso, para dizer que eu sou um mau gestor e que eu não tenho visão e que eu não consegui estabelecer uma meta adequada? Ou você está trazendo uma preocupação que é de contexto, que é de realidade de mercado, que é de recurso? O que é? Então, eu realmente acho que essa é uma barreira real hoje e que a forma de remover essa barreira ou de aprender com essa barreira é, ao invés de novo, olhar para o outro e acusar o outro de alguma coisa, falar, me explica, qual que é a sua preocupação? O que a gente poderia fazer se tivesse uma varinha mágica, por exemplo, para bater a meta, o que a gente faria? E tentar ir descobrindo os porquês e os caminhos ali. Ah, Rô, mas isso é complicado, hein? Dá mais trabalho. Não, dá mais dá trabalho mais no trabalho. começo, mas dá menos trabalho depois, é interessante. Dá menos trabalho. Quando todo mundo está treinado a fazer Sim. isso, eu concordo plenamente com você, mas é uma mudança cultural, né? Mas eu acho que pegando o exemplo da minha amiga, ela começa com 1. Porque no momento que você não recebe isso como uma agressão, Você não reage. você não reage. E a pessoa pode continuar insistindo. Se você conseguir se manter falando o que de verdade está acontecendo com essa pessoa, o que está gerando esse sentimento, o que é o pedido que tem por trás, se você conseguir se manter ali e também olhar, né? Você fala, então, Rô, tem que ficar completamente frio controlando meus sentimentos. Não, reconheça os sentimentos, né? Cada um tem um. Às vezes esquenta a cabeça, às vezes é o olho que treme, às vezes é a perna que balança. Então, se você consegue aprender quais são os sinais do seu corpo, e você falou, né, quando você recebe um pedido de trabalho hoje, você respira e sente, fala assim, nossa, tá dando quentinho ou tá dando frio? Se estiver dando quentinho, segue em frente.
para essas reações também, como é que sai do automático de reagir? Como é que você reconhece um sentimento e cria algum mecanismo? Uma vez alguém deu uma ideia que eu achei genial, porque ela é engraçada. Então, a pessoa brigava muito numa determinada situação, e aí a dica foi, antes de você brigar e reagir, lembra do nome dos 7 anões. Né? Então, primeiro, você não vai lembrar rápido, então já vai dar um tempo de você sair do automático. Segundo, muito provavelmente você vai achar graça. E vai Vamos tentar, vamos tentar aqui. Soneca, Tim, Mestre, Dunga. Faltam 3, cara. Ajuda a gente aí. Zangado. Vai pro... A Tim já falei. Faltam 2, você pode ajudar a gente, que a gente não lembrou. Já passou a raiva, pronto, já começou a rir. Já saiu do automático. Só pode explodir depois que lembrar do 7, né? Como a gente não deu a resposta. E tem que envolver a outra pessoa na lembrança. Aí já criou um ambiente de colaboração. Cara, mas você sabe que isso é fantástico. Porque, sabe, você falou algumas coisas que têm uma explicação científica, que eu acho muito legal de a gente dar aqui. Porque algumas pessoas são muito lógicas, muito racionais e querem entender o que a gente está falando do ponto de vista da ciência. Segundo a neurociência, a gente está percebendo o mundo o tempo inteiro, né? A neurociência estuda, para mim, né? Tem várias coisas que a neurociência estuda, mas eu gosto de resumir dizendo assim que é o caminho mais importante que tem no nosso corpo, que é o caminho entre o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central e os nossos hábitos, nossos comportamentos, nossas reações. Basicamente, é isso que a neurociência estuda. Tem a parte interna, que eu falo assim, Mari, levanta seu braço direito. E aí o meu cérebro entendeu, traduziu, passou os estímulos todos através da minha medula para os meus nervos, o músculo foi lá e chegou lá e levantou meu braço. Mas o que acontece é que muitas vezes o comando, ele não é de dentro, ele vem de fora e através de estímulos, daquilo que a gente está percebendo no mundo o tempo todo. Então a gente está vendo coisas, a gente está ouvindo coisas, a gente está sentindo cheiro, a gente está sentindo gosto, a gente tem contato da nossa pele com alguma coisa. E tudo isso chega primeiro no nosso sistema nervoso central como um estado de sentimentos não verbais. Então, suponha que você chega na casa da sua mãe e ela fez seu prato preferido. Você está sentindo o cheiro já na porta. Isso. É provável. O que acontece sempre. O que acontece sempre, eu sei disso. E aí, antes de você conseguir agradecer ela, nossa, mãe, de novo, putz, você sabe que eu te amo, tal, não sei o quê, você vai sentir coisas. E às vezes a gente não está definindo muito bem o que a gente está sentindo. Porque, por exemplo, você pode chegar na casa da sua mãe e ter tido um café da manhã, tipo um brunch com alguém que você não esperava e tá lotado de comida. Aí você fala assim, cara, putz, justo agora que ela fez meu prato preferido, mas eu tô cheia, não vou conseguir comer. E aquilo te traz uma sensação boa, porque ela lembrou de você e te fez o prato preferido, mas ao mesmo tempo você tá cheia e você não vai conseguir agradar. Então, o que você tá sentindo nessa hora? Antes de você conseguir traduzir, legal, aquilo é uma mistura dentro de você. E a gente não foi educado para reconhecer isso. E hoje, com a quantidade de distração que a gente tem, você imagina a gente, tipo, scrollando as redes sociais, a timeline do Instagram. A cada pessoa que a gente segue, a gente tem um bando de estado de sentimentos, muitas vezes contraditórios. Então, você fica com inveja, porque tá de férias. O outro, você fala assim, nossa, tipo, não queria estar fazendo isso de jeito nenhum. Tipo, me deu até um alívio de ver esse negócio. O outro fala, nossa, que interessante. Já fala, me deu uma curiosidade. Então, você vai misturando um monte de coisa dentro de você nem sabe mais o que você está sentindo. Então, isso do ponto de vista da neurociência é interessante, porque não é tão fácil assim a gente reconhecer o que é a nossa necessidade. Passa por uma mudança de educação também socioemocional. E você sabe, você já deu aula sobre isso no IBMEC, que eu sei que a dificuldade que as pessoas têm de nomear sentimentos. Total, a gente fez uma rodada na 6ª pessoa para o sentimento. É meio aquele desenho, né, que tem 4 sentimentos ali. É isso, passou disso, já dá uma travada. Né? E agora eu esqueci o que a gente ia falar, a segunda coisa que eu ia falar também, que era do ponto de vista da ciência, porque eu falei tanto que eu esqueci. Você tinha falado. O que você está sentindo agora, mãe? Tô sentindo que eu tô entrando no climatério, que minha memória tá indo embora, meu Deus. E que isso é um problema real, é um perrengue real para as mulheres 45 mais no mercado de trabalho, aliás, entendeu? Esse pode ser um episódio, mas mais do que um episódio, isso é outra dificuldade, que é específico da mulher, a questão hormonal. Nossa, eu total. participei esses dias de um evento interno, onde líderes, mulheres, compartilharam a própria experiência com as mudanças hormonais, e isso vem num momento em que, geralmente, as mulheres estão no pico da carreira, e como isso influencia, né? Então, esse é um outro perrengue também.
A licença maternidade, né? Você sofreu a licença paternidade, mas a licença maternidade é um super perrengue para a mulher também. Eu nem posso falar que eu sofri a licença paternidade, eu posso falar que eu aproveitei a licença paternidade. Eu aproveitei e sofri. E que foi um grande aprendizado também, uma outra forma de aprender. Como a Si faz questão de me falar, e para quem já assistiu a palestra do Workations já me ouviu falando isso, que eu falei, agora eu entendo que as mulheres passam, né? Tava todo feliz achando que ela ia me amar mais. Ela olhou para mim e falou, você não entende nada. Tem nada a ver com o que você está passando pré-licença paternidade com tudo que as mulheres passam. Por todas as questões, né, de discriminação, de perda de emprego, enfim, mais hormônio, mais mudança de corpo. Então, esse realmente foi um aprendizado também que eu acho que conecta com o que a gente está conversando, que tem uma série de dificuldades que, de novo, você pode ouvir, acreditar, mas vão ter muitas que vai ser muito difícil da gente realmente entender. Eu tenho participado também do nosso grupo de afinidade de negros, de pretos e pretas. E para quem é branco, como nós, tem uma série de coisas que você tem que escutar de coração aberto e reconhecer aquela dor. Acho que você falou muito hoje, né, também, daquela questão das pessoas falarem o sentimento e a outra pessoa nem ouvir, não está nem validar. Que hoje as pessoas deram um nome para isso, agora que é eu o queria mimimi. falar. Né? E mimimi, para mim, é uma dor real de uma outra pessoa, que quem escuta não reconhece, não valida, não acredita e chama de mimimi. Mas fala antes que você esqueça. Não, antes que eu esqueça, porque tem a ver com isso também. Quando a gente começa a se entender, porque você falou assim, quando a gente está na discussão, vamos lembrar do nome dos 7 anões. E aí a gente já gera uma colaboração ali para tentar lembrar e já entra num outro clima. E isso, do ponto de vista da neurociência, também faz sentido, porque, na verdade, assim, se eu sou palmeirense e você é corintiano, o que acontece? A gente começa a debater futebol, a gente não vai entrar num acordo. Mas, porque a gente, assim, é quase como se a gente realmente fechasse a porta. Tem um negócio chamado neurônios espelho, e eles podem conectar com o outro ou desconectar do que o outro está falando. Se eu não concordo com o que você está falando, se eu não vejo nenhum caminho de... E isso, a gente está vendo um mundo polarizado, tem muito a ver com isso, né? A gente nem escuta a pessoa que tem um partido político diferente, a gente não escuta a pessoa que tem uma cor diferente, a gente não escuta... Por quê? Porque esse neurônio espelho, ele geralmente se fecha quando a opinião é contrária à sua. Só que quando a gente começa a debater, então, mesmo um sendo palmeirense, outro sendo corintiano, eu sou São Paulina, tá, gente? Mas, enfim, a gente fala assim, vamos pensar como a gente pode melhorar o Campeonato Brasileiro? Muda. Porque daí não importa o que time a gente torce, a gente estabeleceu um chão comum. E, na verdade, tem uma dinâmica que a gente faz muito na SoulMe, que é para reconhecer que, em primeiro lugar, todo mundo, em qualquer organização, está no mesmo chão. Ainda que esteja online, ainda que não vá mais no lugar presencial, a gente ocupa um chão comum. E isso, de alguma forma, traz pertencimento. E não tem por onde escapar, porque nós estamos aqui. Se você é humana como a gente está no mesmo chão. Só tem um planeta para a gente ir e a gente está pisando nesse mesmo chão. Então, algo nos conecta. A partir desse chão comum, a gente começa a estabelecer conversas, de fato, que possam levar a algum lugar. Então, quando a gente sai da disputa e a gente entra no vamos pensar junto como melhorar isso? Vamos pensar junto como melhorar a nossa comunicação? Vamos pensar junto como é que a gente cria espaço para a gente ter mais ambientes aqui onde as pessoas possam se sentir seguras para dizer quais são as necessidades delas? A gente começou a criar um chão comum. Então, é uma maneira de sair do perrengue, é a gente envolver o outro, por exemplo, em conseguir falar o nome dos 7 anões. Fantástico. E pegando o exemplo que você deu, né, da meta, ao invés de brigar e falar que a meta é possível, é perguntar como é que a gente, então, se fosse para deixar essa meta possível, como a gente faria? Né? E eu acho que isso vale para muitas conversas, para não dizer conflitos que acontecem no dia a dia numa organização. Mas daí você está sugerindo que todo mundo participe da formatação da meta, do estabelecimento da meta. Ou de entender aquele problema que a pessoa está trazendo, de que forma poderia ser selecionado. Então, não necessariamente estabelecer a meta, pegando esse exemplo, né? Então, tem que vender X mil, digamos que seja. Talvez aquela seja a meta e não vai mudar.
e a pessoa está trazendo uma frustração porque ela acredita que não vai trazer a meta. Você fala, eu entendi. Ou até porque ela nem acredita que deveria ser a Ser meta, a meta. o parâmetro, né? Perfeito. E aí, mas talvez iniciar a conversa e fazer perguntas, inclusive para entender qual que é realmente o sentimento. É de frustração? É medo de não bater a meta? O que está por trás dali? E tentar construir juntos, falando, tá bom, então vamos primeiro tentar entender qual que é a preocupação, o sentimento, e qual seria o pedido. Se a gente fosse fazer alguma coisa com esse pedido, qual seria e como é que a gente faz? É mudar na meta. Vamos mudar? Se for possível, mude. Se não for possível, quais são as outras coisas que podem ser atendidas ao invés de focar inicialmente no que não dá? E aí depois chegar no que não dá. Porque eu acho que aí traz muito rapidamente as pessoas para esse ambiente do que você está chamando de chão comum, que eu gostei, né? Então, assim, o que a gente quer junto? Porque a gente tem objetivos comuns. Eu também quero ser aceito, você quer ser aceito, eu quero ser feliz, você quer ser feliz, eu quero ser considerado que eu estou fazendo um bom trabalho, você quer ser considerado... Então, tem uma série de sentimentos e necessidades que eles são comuns. A forma de expressar... Mas você acha que isso é comum aos acionistas também? Porque Eu o grande lance é assim mesmo. Vai chegar lá e vai bater, e aí os acionistas vão falar, não importa o que vocês falaram lá embaixo, eu quero chegar a tal meta. Putz, mas eu acho que vão ter muitas realidades aí, mas eu vou até compartilhar um exemplo profissional da empresa que eu trabalho hoje, que tem uns valores que foram escritos há 80 anos atrás. Imagina isso, esse ano celebra 80 anos, são 4 parágrafos. O primeiro parágrafo chama o nosso credo. O primeiro parágrafo fala da nossa responsabilidade com os pacientes, com os médicos, com quem usa o nosso produto. O segundo parágrafo fala da nossa responsabilidade com os nossos empregados, pela individualidade, pela segurança, enfim, por uma série de coisas. O terceiro fala, a gente está inserido numa comunidade. Qual que é a nossa responsabilidade com a comunidade? E olha que interessante, o quarto e último parágrafo são os acionistas. E basicamente fala o seguinte, se a gente fizer esses 3 primeiros certinho, os acionistas têm o direito de receber a remuneração pelo seu investimento. Então, quando a gente pensa quem são os acionistas, depende do modelo de negócio, os acionistas são muitos de nós, são os aposentados, né, se for no modelo de ações. Então, quando a gente fala os acionistas, se a gente personificar, você vai ter muita gente que vai falar, sim, eu quero que dê certo, até porque financeiramente no final vai ser melhor. Você está no mundo da fantasia, porque vai ter muito acionista que vai falar, não, eu quero resultado de curto prazo. É verdade também. Uhum. E eu acho que reconhecer isso também é importante. Mas também, de novo, se o chão comum do acionista é o retorno financeiro, como é que você traz a conversa para o retorno financeiro? Então, se a meta não é 100, é 1.000, ou é 500 ou 200, como é que aquilo vai contribuir para o objetivo final de um retorno financeiro que para aquela pessoa faz sentido? Para outro, vai ser a comunidade, vai ser a questão do ESG, de sustentabilidade. Como é que você traz esse chão comum para focar nisso e trazer ações ou compreender o outro dentro dessa perspectiva? Então, olha que interessante, mesmo o acionista, se a gente colocar numa posição de está contra, né, quem está impedindo, pode ser. E vai gerar essa dinâmica de você quer uma coisa, eu quero outra. Como é que a gente acha o E? O que você quer e eu também quero. E depois, vamos primeiro aumentar o bolo, depois a gente vê como é que divide aí. E sabe o que eu quero agora? A gente tem que já quase encerrar, mas falar do feedback, que a gente não falou. Então, o feedback, eu acho... Eu tenho chamado, tem até um post no LinkedIn que eu falo, para mim o feedback é um presente. Vou explicar. Às vezes vem meio amassado, assim, tipo aquela etiqueta frágil, que já vem tudo quebrado por dentro. Eu acho que ele é um presente mesmo. Primeiro porque a gente só dá para quem a gente gosta. E quem a gente acha que vai usar aquilo de alguma maneira. Mas você, como líder, não tem que dar feedback para todo mundo? Você gosta de toda a sua equipe? Fala sério. Tem uma coisa de papel, mas tem uma coisa assim, eu acho que e isso acontece com todos os líderes também. Então, as pessoas às vezes falam, meu chefe fica me dando muito feedback. Agradece, porque quando parou de dar é porque já desistiu. Porque já está no caminho de sair. É verdade, já é um caminho de não adianta mais eu falar com você, porque você não está recebendo isso, você não está aberta para receber. Então, comparando com um presente, imagine que eu te dou uma roupa, uma camisa que seja, ao invés de ser essa, é uma verde-limão com laranja. Você vai escolher, você vai me agradecer, vai falar, obrigado,
ter comprado a camisa. Pode ser que você fale, esse nunca foi o meu estilo, mas eu vou experimentar, vou dar uma chance. Experimenta e fala, putz, não é meu estilo mesmo, eu realmente prefiro a outra paleta. Talvez você fale assim, eu não vou nem experimentar. Obrigado pelo presente, mas eu não vou experimentar. Mas Cara, o cara não sabe nada de mim, né? E entra na reatividade dificilmente também. para mim você vai falar assim, obrigado, eu não quero esse presente, toma de volta, que não sei. Não vai. Geralmente você vai receber esse presente. Mas tem gente que não recebe feedback. Ou né? feedback, então, perfeito. Por isso que eu faço a comparação com o presente. Eu já fui essa pessoa de querer justificar, né? Você recebe um feedback, qualquer que seja. Naturalmente, se for uma crítica, que geralmente a gente chama crítica de feedback, né? Você vai querer justificar e vai querer rebater. Com o tempo, eu mudei. Então, hoje você pode me falar o que for. Eu vou te falar, obrigado. Me conta um pouquinho melhor. Me dá um exemplo do porquê você acha isso. Legal, eu tenho uma opinião diferente, mas antes de eu te dar minha opinião, eu queria refletir. E eu volto outro dia. Hoje em dia, eu tento não dar essa resposta no mesmo dia. É simples isso, não é? De novo, porque conecta com o nosso outro papo. É mais fácil você responder e reagir do que lembrar do nome dos 7 anões. Não, e até porque isso mexe diretamente com a nossa necessidade básica de ser aceito, de fazer parte, de ser reconhecido. E isso também pela neurociência, reconhecido como uma necessidade de todo mundo. Todo mundo tem a necessidade de ser aceito. Perfeito. Né? Porque a aceitação tem muita conexão com a gente se sentir amado, a gente se sentir querido. E o grupo tem muita importância para a gente. Então, quando a gente acha que a gente está saindo daquele grupo ou que tem alguma coisa que ameaça a gente a fazer parte daquilo, seja da empresa, seja do núcleo de amizades Sim. mais próximo do chefe, etc. e tal, aquilo fere uma coisa que, para a gente, no nosso cérebro, tem meio que um lugar de vida ou morte, assim. Porque ser a gente parte vive... ou não. Exato, do ponto de vista da evolução, a gente vivia em tribos e estar em grupo era sinônimo de mais segurança, de mais comida, de mais chance de se relacionar, mais chance de procriar. Sim. Então, quando alguma coisa te exclui, isso está impresso no cérebro como pode ser um risco de morte, né? Eu te conto como eu mudei. Então, num momento da minha vida, a história de querer tudo em harmonia, eu tinha muito receio de brigar, de discussão e tal, e de deixar as pessoas numa situação desconfortável. Então, eu tinha muita dificuldade em algumas conversas difíceis. Até que eu tive uma chefe, que é a que eu mencionei no primeiro episódio, que falou, por que você não se posicionou? Ela é uma pessoa que, para mim, ela é uma das referências em papo reto, assim, né? Sei. E ela me falou coisas que foram muito doloridas de ouvir. Porque a reação inicial poderia ser, então, eu não estou sendo aceito, não estou fazendo um bom trabalho, não sou bom nisso. Mas ela sempre fez isso com muita gentileza. E como isso me fez muito bem, apesar do desconforto, parar e refletir e pensar naquilo, de ter a oportunidade de decidir o que eu faria com aquele presente, se eu ia experimentar, se eu não ia experimentar, se eu ia ajustar, não ia, porque eu acho que esse é o parte do segredo. Você pode ouvir uma coisa boa, coisa ruim, isso não define quem é você que vai escolher o que você vai fazer com aquilo. E eu fiz muito bom uso desses presentes que ela me deu, que de novo foram desconfortáveis, às vezes a roupa era apertada, doía um pouco, aí se ajustava ali e tal. E aí eu percebi que as conversas difíceis são um presente também, porque muitas vezes, seja numa relação amorosa, seja numa relação de emprego, né, que a pessoa fala, você foi desligada hoje. Mas por que até hoje você só falou que eu estava indo bem? Então você tirou a chance daquela pessoa de poder refletir e decidir se ela queria mudar ou não. Então, ao invés de receber hoje como, nossa, eu estou sendo excluído da tribo, né, pegando a analogia, eu recebo como estão me dando um voto de confiança de que eu posso ser um membro ainda melhor e contribuir ainda melhor para a tribo. Então, de novo, história do olhar, como é que eu recebo? Isso é uma ameaça ou isso é uma ajuda? Mas também tem muito de como a pessoa te entrega isso, né? Total. Porque, por exemplo, eu tava falando lá da história do Fernando, né, dessa comparação. Um dos piores feedbacks que eu já recebi na vida foi uma reunião onde já haviam feito uma pesquisa aberta sobre o bem-estar com o público em geral. E tinham, obviamente, desde tweets falando da gente e também outros dados que tinham chegado pela pesquisa. E ao invés das pessoas falarem sobre isso numa reunião privada, eles colocaram toda a equipe
E aí, assim, as únicas pessoas, obviamente, submetidas àquelas críticas que eram diretas eram eu e o Fernando, porque a gente era quem aparecia. O resto da equipe não aparece. Eu não vou saber, Não sou eu, o né? produtor XYZ, naquela pauta que entrevistou não sei o quê, aquele médico, né? Então, assim, e aí a equipe inteira vendo as críticas, porque uma coisa é eu ler um tweet na sala da minha casa que fale mal de mim e ficar mal, e inclusive poder ter a possibilidade de pensar, será que o que essa pessoa está dizendo, né, sei lá, que eu interrompo muito o Fernando, às vezes era uma crítica que acontecia. Faz sentido? Né? Eu posso receber isso? Como é que eu... bom, mas eu penso assim, cara, mas o Fernando fica fazendo piada, ele gasta tempo do programa, tem alguém cobrando no meu ouvido que a gente tem que dar determinada informação. A pessoa não sabe que eu tô cortando o Fernando porque eu tenho que fazer isso. Mas será que eu tô cortando demais? Será que eu posso esperar um momento melhor para cortar o Fernando, para interromper e voltar para o assunto? Então, obviamente, é diferente. Agora, mostrar para toda a equipe, né? Tipo, críticas, não era tipo essa, tem algumas até piores, mas eu fiquei muito mal naquele dia e eu não sabia o que fazer. Então, receber um feedback publicamente, né? Na frente de toda a equipe, já recebia algumas vezes desse jeito. Assim. Então, tem muito como você recebe também. E eu acho que você falou, essa chefe me falava coisas que faziam sentido, né? Ou que, com elegância. Com elegância, com gentileza, né? Então, como... Total. E num papo reto, que às vezes é difícil também. Então, acho que tem a dificuldade de receber, mas também é muito difícil a gente falar coisas desconfortáveis para os outros. Concordo. Eu acho que tem uma regrinha de ouro aí para quem dá o feedback. É elogio em público, crítica privada. Ou, para usar um ensinamento da minha mãe, que era... Dona Lídia. Mal de filho meu, falo eu, e aí de quem concordar. Cara, isso é muito maravilhoso, né? Eu posso falar mal dos meus filhos, mas ninguém mais. Isso, né? vale para a equipe também. Eu acho muito curioso, às vezes, gestores falam mal da própria equipe. Eu falo, tá falando mal de você mesmo, né, cara? Porque quem tem que ajudar a equipe a sair disso ou tomar uma decisão, que é uma decisão difícil, é o próprio gestor ou a gestora. Então, isso é meio maluco, né? Então, acho que assim, Adorei se você está dando o feedback, o ambiente, a forma, total. Peraí, a Liz derrubou uma coisa, mas eu não vou falar mal dela, porque senão ai de mim, né? De jeito nenhum. Mas para quem recebe, de novo, Mari, eu acho que, né, pegando esse exemplo, eu achei muito legal, porque você falou, eu me senti muito mal. Legal, um sentimento seu. Talvez quem te deu o feedback pode ter dado com uma má intenção, ou pode ter simplesmente... Pô, aqui o papo é aberto, tá todo mundo junto, vamos ouvir todo mundo junto, porque como quem dá a cara são dois, mas a responsabilidade de todos nós, vamos falar dos problemas também tudo junto? Então, de novo, não sei qual era o contexto, mas sei que você não se sentiu bem. E isso também acontece no ambiente corporativo. E eu acho que cada vez mais encorajar as conversas difíceis em grupo, respeitosamente, né? Que não seja de uma pessoa, mas respeitosamente, também é legal. Porque as pessoas aprendem, ou você ajuda a criar uma cultura de que os problemas podem ser falados na mesa. Existem algumas culturas que a pessoa fala assim, eu não posso levar problema, eu só posso levar notícia boa. Isso é muito perigoso, é perigoso do ponto de vista de compliance, de ética, né? Um ambiente de medo em que ninguém leva problema é perigoso. E tem mais uma coisa que eu falo sempre para minha equipe, que é assim, a gente está numa maratona. Né? Vamos pensar aqui que a gente tem 42 quilômetros. Cara, se você me pedir água no quilômetro 1, eu tenho copinho para te dar. No quilômetro 2, eu também tenho copinho para te dar. Se você me pedir nos 41,5, cara, eu não sei se eu vou ter mais copinho de água, pode ter acabado. Então, se você nunca leva o problema, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Outro dia eu estava dando uma palestra e a pessoa perguntou assim, a gente estava falando sobre sobrecarga, que é um outro perrengue no trabalho, né? Que talvez seja um outro episódio a gente falar sobre sobrecarga no trabalho, como lidar. E aí a pessoa veio falar assim, eu já estou exausta, como é que eu falo para o meu gestor que eu estou exausta e não estou aguentando mais? E eu falei assim... Eu sinto muito, mas o que eu tenho para te dizer é que você deveria ter falado enquanto você estava ficando cansada. No quilômetro 10. No quilômetro 5, talvez, né? 10, no máximo, no quilômetro 10. Assim, cara, não tá dando, esse ritmo não tá legal. Né? E aí mostrar por que não tá legal. E também tem essa história de quem tem burnout. Quem tem burnout é quem não sabe colocar limite. Normalmente é quem vai ganhando promoções, é apaixonado pelo trabalho, super controlador, quer fazer tudo direitinho, quer dar conta de tudo. É muito atrelado àquela história que a gente falou sobre se fixar
no trabalho, né? Então, eu me identifico tanto com o meu trabalho, que se eu perder meu trabalho, eu não sei mais quem eu sou. E a pessoa acaba tendo uma sobrecarga, um burnout, é porque não conseguiu colocar um limite claro de, cara, aqui não dá mais para mim, porque eu quero agradar, uma série de questões. Mas eu acho que esse ir avisando aos poucos, para o gestor é muito importante. Ter uma referência, cara, tô afogando aqui, né? E, obviamente, você não precisa falar isso colocando a culpa no sistema, que eu acho que é isso, assim. Mas dizer, assim, eu tô com uma dificuldade e a minha necessidade para resolver ela é essa daqui. Perfeito. Porque senão fica muito desafiador. Você chegar e falar assim... Se a pessoa Já chegar pro foi. gestor e falar assim, ó, tô exausta, não aguento mais. Sim. Bom, sinto muito, não tenho o que fazer, né? Eu até acho que se chegou esse momento, tem que falar de qualquer maneira. Sim. Né? Porque é melhor isso do que quando a pessoa fala, estou de licença e estou doente mesmo. E o gestor é surpreendido. Né? Todo mundo é surpreendido, a própria pessoa, né? Então, não é simples. Se fosse simples, a gente não precisava desse episódio. Precisaremos de muitos outros. E esse foi longo, a gente achou que perrengue. Olha lá, ó o perrengue. Não. Ou seja, tem mais coisa para falar de perrengue e dificuldade do que de motivação. E a gente quer ouvir você também. A gente quer que você compartilhe as suas histórias, das suas dificuldades, do seu perrengue e também das ferramentas que você encontrou para solucionar ou para aprender com aquilo, né, Mari? Eu acho, diz aí, aconteceu comigo, uma relação ruim, um feedback ruim que você não conseguiu receber, ou que você não conseguiu dar, alguém que de fato te sacaneou no ambiente de trabalho. Conta pra gente o que aconteceu com você. Isso aí. Vamos acabar por aqui, porque perrengue Bora. que é bom acaba, né? Acaba, tem que porque acabar. senão não dá, né? Fantástico, Muito muito bom. bom. Até a próxima. Até.